I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... Início a nossa aula de hoje, né? Vamos estar falando hoje de genética e seus fundamentos, né? O que é genética? Genética é a área da ciência que estuda a hereditariedade. Genética é a área da ciência que estuda a hereditariedade. O que é hereditariedade? Se vocês pegarem o livrinho de vocês, aí na página 67, eu até coloquei aqui para facilitar para vocês, né, tem a definição aí bem no início. Hereditariedade é a transmissão de características de uma geração para outra, originando indivíduos com semelhanças e diferenças entre si e em relação aos seus pais. Na verdade, o que é hereditariedade? São aquelas características que nós herdamos dos nossos pais. São as características herdadas dos nossos antepassados, dos nossos anteriores. E o que contribuiu muito para o estudo da genética, né, como eu falei para vocês, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Quem contribuiu muito foi Mendel. Mendel foi o primeiro físico, químico, que estudou exatamente sobre essa questão da hereditariedade, da questão da genética. E aí ele começou os experimentos dele, inclusive, ele até a chamada primeira lei de Mendel, ele começou a utilizar ervilhas. E ele justifica por que usou ervilha. Porque ele dizia que eram plantas de fácil cultivo, eram plantas que apresentavam um ciclo de vida curto, ou seja, morriam rapidamente. Elas produziam um grande número de sementes, tinham características fáceis de serem observadas e comparadas, e elas também, as ervilhas, elas poderiam se reproduzir por autofecundação. E aí Mendel chamou de homozigoto e heterozigoto. O que seria homo e o que seria heto? Homozigoto. Queria que aqui formasse homozigoto. Seriam indivíduos que apresentavam somente um tipo de fator hereditário. Homo significa um. Se ele ia representar somente um tipo de fator hereditário. E já o hétero seria exatamente o contrário. O hétero ele apresentaria dois tipos hereditários. Se nós observarmos, os homozigotos eles vão ser XX e os heterozigotos vão ser XY. Hétero significa 2 e homo apenas 1. Fenótipo e genótipo. O que seria fenótipo? Então, o fenótipo, no caso, são aquelas características observáveis, aquelas em que nós aparentemente já vemos, né? Já vimos, por exemplo, o rosto é parecido com o rosto da mãe, o corpo é parecido com o corpo do avô, da avó, são aquelas que a gente consegue ver. Já o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, nós não conseguimos visualizar. Cromossomos humanos, né? O que seriam esses cromossomos humanos? Então, assim, no interior da maioria das células do corpo humano, em determinados momentos, o material genético organiza-se formando os cromossomos. A espécie humana, só deixando assim bem claro, cada espécie de animal tem uma quantidade definida de cromossomos. Então, assim, nós vamos falar hoje especificamente dos seres humanos. A espécie humana, ela tem nas suas células somáticas, células não reprodutivas, 46 cromossomos, agrupados em 23 pares. Já nos gametas, que são as células sexuais, né, eles têm a metade, que no caso, para que haja a reprodução, é preciso que haja a junção do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, que no caso a metade de quantidade da célula somática, que seria 23 cromossomos, 23 no espermatozoide e 23 no óvulo. As células somáticas são todas as células que fazem parte da estrutura humana. Todas as outras células do corpo humano, elas são chamadas de somáticas, menos as células sexuais. Elas desempenham diversas funções e as células têm como função somente a reprodução. As células sexuais, ela tem a função somente de reprodução. Assim, na fecundação, ou seja, na fusão do espermatozoide com o ovócito, os 23 cromossomos transportados pelo espermatozoide, os 23 transportados pelo ovócito, se juntam,
formando um conjunto de 46 cromossomos, ou seja, volta até os 23 pares. Isso após a junção de um com o outro. Coloquei aqui genes, né? O que seria genes? Genes é uma determinada sequência de bases nitrogenadas que corresponde a um pedaço do DNA. O que seria DNA? DNA são os ácidos desoxirribonucleico, né? No caso, os cromossomos são formados em grande parte por essa substância chamada ácidos desoxirribonucleico. O DNA é uma grande molécula formada por inúmeras moléculas menores que se ligam umas às outras, né? Essas moléculas se juntam umas às outras. Já no DNA, né, que é os ácidos desoxirribonucleicos, existem 4 tipos de bases nitrogenadas. Quem são essas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina e timina. Essas bases elas se ligam duas a duas, sempre do seguinte modo: adenina a timina, enquanto a citosina só se liga à guanina. Né? Genes, o que seria genes, né? Genes é uma determinada sequência de bases nitrogenadas que corresponde a um pedaço de DNA, que é chamado de gene. Mutações gênicas e cromossomos. Mutações significa mudanças, transformações. Aqui vamos aqui pela etimologia da palavra, que seria nos genes, aqui nos cromossomos. O que seriam essas mutações gênicas? Seriam mutações que afetam os genes, provocando alterações na sequência das bases nitrogenadas, troca, acréscimo ou remoção de uma ou mais bases, por exemplo. Isso aí seria chamado de mutações gênicas, seria nos genes. Mutações cromossômicas. O que seriam mutações cromossômicas? Ocorre quando os indivíduos apresentam alterações na estrutura ou no número de cromossomos em suas células. Essas mutações cromossômicas, elas geralmente ocorrem e transformando, assim, no caso, as células sexuais, a quantidade de cromossomo nas células sexuais, causando aí uma síndrome de Down, né? Na verdade, são mutações que ocorrem nos cromossomos. E para encerrar, na página 77, a evolução, né? Isso foi muito falado nos anos anteriores sobre Darwin, né? Nas aulas anteriores, sobre Darwin, né? Você foi um grande contribuinte para a questão da evolução, né? Dos seres vivos. E essa evolução ocorre por meio do contínuo processo de seleção natural dos indivíduos portadores de mutações, ou seja, mudanças, ou combinações genéticas favoráveis do ponto de vista adaptativo, aumentando a chance de esses indivíduos deixarem descendentes com características vantajosas. Eu acredito que após vocês lerem o que foi falado aqui, vocês conseguirão resolver as questões propostas.